Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Meu nome é Maurício Echeberri, eu sou professor aqui da Unicamp eu terei aqui o prazer de conversar com os três capa-pretas aqui da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e da Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica, a BOO, os professores Olavo Pires de Camargo, da Faculdade de Medicina da USP, Reinaldo Jesus Garcia, da Escola Paulista de Medicina, e Antônio Marcelo Gonçalves de Souza, da Universidade Federal de Pernambuco, e também coordenador do Hospital de Câncer. Todos esses três colegas foram presidentes da BO, então nós estamos aqui com o creme de la creme, para vocês ouvirem o que é mais legal sobre as controvérsias nas reconstruções dos tumores ósseos. Eu vou começar falando com o professor Olavo Pires de Camargo, perguntando, professor Olavo, reconstrução de tumor ósseo, o senhor começou acompanhando desde muito tempo isso aí. Faz um pequeno histórico aí do que você viu desde o do começo, Tá bom. acompanhando o professor Flávio Pires de Camargo e outros Isso. até os dias de hoje, uma coisa rápida, só para a gente ter Tá aí bom. um. Não, acho que todo mundo já sabe, é lógico, eu tenho as minhas bases no professor Flávio Pires de Camargo, que foi, junto com Orlando Pinto Souza, um dos primeiros no Brasil a desenvolver as cirurgias de tumores ósseos. Naquela ocasião, tudo era amputação, 90% dos casos eram amputados, e o professor Flávio começou ali a tentar salvar os membros. O limb salvage surgiu a partir de 82, todo mundo sabe, foi possível preservar os membros, cirurgia conservadora dos membros, a partir de 82. Com isso, vieram todos os outros. Eu gosto sempre de lembrar, além da figura do meu pai, da figura do Hélio Consentino, que foi muito homenageado e deve ser lembrado nessa reunião, que é o nosso mentor maior de todas as escolas. Eu aprendi muito com ele também. E realmente, a partir de 82, começaram a fazer várias cirurgias, notadamente na América do Sul, a cirurgia do Fabrone, aquela endoprótese de polietileno, que comecei a fazer aqui e acho que em vários lugares, lá no AC Camargo, na Escola Paulista também, depois o Reinaldo, foi a prótese que era usada naquela ocasião. E os resultados foram muito bons, muito alvissareiros. Nós começamos a atingir 50%, 60% de sobrevida dos pacientes e sem amputação. Foi uma coisa que estacionou daquela época até hoje. Surgiram outras próteses, que não vamos falar, surgiram as próteses modulares, as próteses sem cimentos, que a gente pode discutir. Mas o chute inicial foi dado, então, na figura Flávio Pires de Camargo, Orlando Pinto Souza. Eu não vou citar nomes de todo mundo, que eu vou esquecer, mas sempre centralizado, em seguida, a figura do professor Hélio Consentino, que a gente tem que referenciar. É isso. Obrigado pelas suas colocações aí. Eu vou perguntar para vocês três aí, em relação vamos começar falando das evoluções das próteses, Uhum, especificamente. tá. Perguntar para o Reinaldo, como é que você viu essa evolução das próteses, como nós estamos hoje nas reconstruções dos tumores? Começando Bom, pelas próteses. então, vamos falar das próteses, né? Falar de reconstrução. Prótese é um capítulo importante. Eu acho assim que a prótese foi o que realmente deu o estímulo para a preservação do membro, o limb salvage. Mesmo nas crianças, nos adolescentes, né, as próteses logo foram desenvolvidas, né? E começaram com as próteses assim, as próteses únicas, as megapróteses, né, que precisavam ser feitas, né? E isso aconteceu porque o Dr. Norman Jeff e o Dr. Gerald Rosen, eles tinham que esperar aí algumas semanas, alguns meses para fazerem uma prótese, e eles iam fazendo a quimioterapia neoadjuvante, pré-operatória. E aí começaram aquelas mega próteses nos Estados Unidos e na Europa, e paralelamente a isso, eu não tenho certeza se foi ao mesmo tempo, mas o Dr. Fabrone realmente, né, com a ajuda do Dr. Hélio Consentino, eles usavam muitas próteses de polietileno que foram utilizadas em toda a América Latina e no Brasil, todas, com um sucesso enorme, uma prótese simples, né, engenhosa e de grande evolução. Bom, nos Estados Unidos, as próteses foram evoluindo, poucos fabricantes, né, poucos, realmente as próteses eram poucos. Na Europa, na Inglaterra, na verdade, em Birmingham, eles desenvolveram algumas próteses, né, Stanmore, naquela época, né,
E a Hall Médica se interessou por isso e fez também aquelas próteses que depois foram... A Hall Médica foi comprada, hoje acho que é Depuy, né? Não sei exatamente quais são as empresas, mas foram indo. E ficaram durante muitos anos, até que Kotz, né, na Áustria, junto com na Itália, o pessoal do Rizzoli, eles desenvolveram umas próteses modulares, que chamava prótese modular Kotz, né, na verdade. Aí apareceu aquela oportunidade de você montar prótese na hora da cirurgia, sem precisar fazer uma prótese feita sob medida. E isso realmente evoluiu bastante. E hoje nós temos praticamente todas as próteses metálicas, mundialmente, elas são, assim, não deixaram de ser umas próteses não convencionais, feitas sob medida. São próteses montadas na hora, como qualquer outra prótese, né? Então você consegue montar essas próteses. Acho que foi um grande avanço aí das endopróteses. O metal foi mudando, hoje é titânio, todo mundo usa titânio. Ainda há uma série de dúvidas se você cimenta ou se você não cimenta, se você usa uma haste curva, se você usa uma haste reta, se você usa, vamos dizer assim, o joelho cinemático. Praticamente todos os joelhos são iguais, né? São cinemáticos. E eu acho assim que essas próteses têm um valor muito grande, mas não dá para esquecer de maneira nenhuma uma prótese que, às vezes, eu fico pensando, se eu tivesse que pôr uma prótese não convencional em mim, de repente eu ia pôr uma prótese de Fabroni, sabe? É uma coisa que eu sempre passa na minha cabeça, essa questão aí. Porque só um detalhe para encerrar a minha fala aqui, quando nós vamos colocar uma prótese o paciente senta aqui na frente no consultório ou no GRAAC, e nós chegamos e falamos para o paciente, olha, vamos colocar uma prótese, essa prótese tem de saída 10% de chance de infecção, 10% de chance de recidiva local, e vai soltar em 10 anos. Então, são 3 10 que eu falo. 10% de infecção, 10% de recidiva local, talvez um pouco menos, mas 10% de infecção não baixa. Então, Interessante esse conceito dos 3-10 aí que você o passou. 10 é o seguinte, em 10 anos essa prótese vai soltar. A gente tem essa estatística no GRAAC, ela solta. É E aí isso aí. a segunda prótese, eu acho que não dura 10, dura 7 anos. E a terceira prótese dura 5, e depois Isso, amputação. É isso aí. amputação. Ô, Marcelo, você, do tempo das próteses que não eram próteses modulares, você passou algum perrengue em cirurgia com próteses que não eram modulares, tendo que alterar plano cirúrgico sem ter, sem ter a prótese modular? Olha, Maurício, nós que vivemos aqui no Nordeste, né, até um pouco mais difícil para a gente a questão das próteses que a gente chamava e chama de customizada. Nós fizemos bastante por aqui, mas sempre era um perrengue, como você falou, porque você pedia e demorava muito mais do que demorava para vocês aí no Sul, Sudeste. Então, não era legal. Inclusive, depois do falecimento do professor Fabroni, o o herdeiro, digamos assim, da Impol, que deu continuidade ao trabalho dele como proprietário da empresa, e junto com um colega de São Paulo, foi quem começou a fazer logo de saída a modularidade da prótese da Impol. E todos nós sabemos que isso deu uma cancha muito grande para popularizar mais ainda essa endoprótese não convencional modular, que hoje é, digamos assim, a nossa ferramenta diária. Aqui no Hospital de Câncer, por exemplo, nós temos a caixa quase que permanente no hospital, porque a gente recebe muita fratura patológica e uma leva muito grande recentemente de osteosarcoma, então não daria, digamos, hoje em dia, para trabalhar com prótese customizada, feita para aquela pessoa. Eu acho que foi um progresso muito grande. Mas eu acho que vale a pena salientar, o Olavo e o Reinaldo, você também deve lembrar, o professor Fabroni dizia, cada ponto de conexão dessa prótese é um ponto de problema a mais. Então, Sim. eu não sei como estaria ele hoje com essa modularidade mundial, né? Todo mundo só faz modular, a não ser alguns casos específicos que você manda fazer sob encomenda, sob medida, mas o mundo trabalha em cima da modularidade, né? Quer seja a totalmente metálica ou essa do modelo Fabroni, que usa o polietileno e, como o Reinaldo falou, o titânio, né? Dizem até, eu nunca li nada assim comprovando cientificamente, mas que a isoelasticidade da prótese do Fabroni se assemelha muito mais à do nosso osso do que todas as demais metálicas. E talvez por isso ela quebre bem menos. Eu andei procurando, buscando essas coisas, fontes fidedignas, mas nunca consegui ler a respeito da isoelasticidade em termos comparativos, não é?
É uma coisa interessante isso aí. Pensando nos 10% aí, de um dos 10% aí, Reinaldo, das infecções. Como é que, Olavo, vocês estão abordando Bom, os pacientes que infectam, esses 10% que é inexorável? Até hoje, ninguém conseguiu fazer esse número baixar, acho que em qualquer parte do mundo, né? Tem alguns trabalhos japoneses para lá e para cá aí, mas a coisa não evoluiu muito bem, né? é a nossa tendão de Aquiles, vamos dizer assim. Realmente, o Renato falou muito bem. Depois de um certo tempo e depois que acontece a primeira revisão, aumenta muito a possibilidade de infecção. A gente tenta fazer, pensando justamente no distal fêmur proximal tíbia, que é o mais frequente, usualmente fazer o esquema que fazem na artroplastia de quadril. A gente tenta fazer uma limpeza sem tirar a prótese. Geralmente acaba não dando certo, até fazer realmente ressecar toda a endoprótese, fazer a prótese de apoio de infecção, você faz aquele prótese de cimento e antibioterapia, vê o PCR se diminuiu, é a mesma ladainha do quadril. Aí coloca de novo e reza para dar certo, mas invariavelmente isso fica cronificado. Ele tem razão disso, Grimmer, de Birmingham, que foi bem que mostrou isso, que mais de um terço das endopróteses realizadas no mundo inteiro, mais de um terço, acaba em amputação depois de 20 anos. Isso é bom que se saiba. O indivíduo está com 40 anos, sobreviveu ao osteosarcoma, casou, tem filho, está com a prótese ali, ele sabe que mais cedo ou mais tarde, um terço dos casos acaba em amputação. Então, não é uma maravilha, todo mundo está falando a mesma coisa, o Marcelo, e não somos sendo otimistas com vocês da nova geração, mas tem que ser realista. Nada está resolvido. O polietileno realmente tem uma isolasticidade muito boa. O joelho do Fabroni, eu sempre falo em aula isso, é o melhor que existe, porque o É. isocinético de todas essas que a gente utiliza não é bom. Tem que trocar a borrachinha, trocar isso, trocar aquilo. Ainda é o melhor o joelho do Fabroni, daquele Principalmente os pacientes pesados, né? depois de Realmente pacientes pesados. é Isso. muito Não é que nós bom. estamos voltando por Fabrone, mas infelizmente, por uns problemas que houve aqui no HC, nós estamos voltando a utilizar a Fabrone, sim. Estou com o Daniel fazendo, até que a gente desenvolva alguma coisa que seja factível, aí a parte econômica, factível de ser realizada no SUS. Você sabe muito bem, você foi aqui do grupo, a gente sempre, e o Marcelo também, o Reinaldo também, a gente briga pelos pacientes SUS. E eu quero que mesma prótese que eu utilizo no paciente eventual particular, essa é a realidade, tem que fazer no SUS igual. Então, esse é o meu mote de vida, sempre foi assim. Eu sempre pedi para aqueles que desenvolveram as próteses que eu pudesse utilizar nos nossos pacientes SUS a mesma endoprótese. Eu não acho certo a gente utilizar no sírio-libanês uma prótese e na HC outra prótese. Então, isso que É a nossa não luta aqui temos a também. prótese ideal ainda, problema da infecção e o problema econômico também. As empresas, a dificuldade da gente conseguir está muito grande atualmente. Não sei se é na Unicamp, não sei se Também, na escola, no Estado de São Paulo, mas está um problema. Eu estou brigando muito também. a ponto de atingir o ponto do SUS. É difícil falar em dinheiro, mas o Tarcísio SUS, eles não querem pagar. Olha, está um drama. Então, além de tudo, não pensem em vocês desses outros serviços do Brasil, que graças a Deus está muito bem desenvolvido. Nós temos um grupo forte de oncologistas ortopédicos, mas as dificuldades que vocês têm, nós também temos. Nós também temos aqui, para enfrentar esse problema do paciente SUS, que é 70% do movimento, pelo menos o meu, até mais. E eu acho que isso é uma realidade que a gente tem que enfrentar, certo? Bom, realmente o financiamento SUS é um problema para todo mundo. Nesse sentido, assim, Reinaldo, quando que você prefere, falando dos osteosarcomas e falando das controvérsias, vamos pensar no osteosarcoma, o mais clássico para o fêmur distal, assim, as reconstruções biológicas. Então, veja só, eu aprendi muito com o Hélio Consentino, eu tive a oportunidade de ficar com ele um ano na Santa Casa, e aprendi que o ideal é a solução biológica. Quando a gente faz uma solução biológica, você tem eu sempre falo para o paciente, ó, nós vamos ter aí 2, 3 cirurgias, 4 cirurgias antes de você estar, vamos dizer assim, resolvido a sua reconstrução, mas é a melhor solução que existe. Deixa eu te Então, perguntar, deixa eu melhorar. Uma isso. questão para ser mais objetiva para você. É, Até que ponto você chega para um paciente que tem um osteosarcoma e fala assim, para você é melhor uma prótese, para você é melhor uma reconstrução biológica? É a idade? Obviamente é um conjunto de coisas. Você vai falar, mas
que te traz assim mais assim, é, não, para você é melhor uma prótese, indiscutivelmente, entendeu? É, É o prognóstico do paciente, é a idade. é. Eu acho assim, por exemplo, nas crianças a discussão acontece. Se você puder, por exemplo, se você puder preservar a epífise nota 10, o paciente vai ter uma reconstrução ali, seja transepifisária ou metafisária, vai ficar bom. Qualquer técnica que você use. Fíbula, enxerto, eu estou falando autógeno, tá? Fíbula autógena, enxerto autógeno, o paciente vai ficar bom, não tenha dúvida nenhuma. É só, realmente, você vai fazer 2, 3 cirurgias, corrige o alinhamento, alonga e etc, etc. Muito bem. Então, essas crianças eu não tenho muita Eu dúvida, acho que não. esse é um ponto importante, né, É, Reinaldo? Não é importante. uma É. cirurgia só, não é um Não, procedimento, não, não, não. vão ser Por isso que o vários. americano não faz, porque o É, americano não entende isso, ele não quer isso, o paciente e o médico. é, Eu tenho pacientes que realmente são 4 a 5 cirurgias quando você quer fazer uma reconstrução com fíbula, até é. você deixar esse paciente em Você não ordem está e, às falando do vezes, Alencheto por quê, Reinaldo? com encurtamento. Calma, vou lá ainda. Ah, bom. Aí, Não, vamos ter a primeiro, oportunidade, Olavo, de falar do primeiro, Alenxerto e Ah, do bom. primeiro, Pulou, auto-enxerto. pulou, é. Pois primeiro o é. autoenxerto. Não, é o primeiro. Segundo, eu fico em dúvida, às vezes, em haloenxerto e prótese. No momento, eu estou preferindo uma prótese. Tá? Você pega um adolescente, apesar de todos os riscos que tem, você. Porque para usar um óleo enxerto, olha, eu fui um dos pioneiros no óleo enxerto, usei bastante, defendi, briguei pelo óleo enxerto, né? Mas hoje eu penso o seguinte: a gente usa bastante, inclusive usa do HC, né? Nosso enxerto, graças a Sim. Deus, tem o HC, nós usamos do HC, todos os allographs, né? Mas realmente se eu puder colocar uma prótese porque é um adolescente, porque tem um comprometimento da epífise, eu ponho sem preocupações. E eu só queria falar uma coisa, apesar do assunto ser agora auto-enxerto ou biológico, eu acho que hoje a prótese não faz muita diferença, não. Tá? No GRAAC, é a concorrência pública. Né? No Hospital São Paulo, é a concorrência pública. Então, é a prótese que tem ali no dia. Então, seja Isso. uma prótese de qualquer uma, metal, polietileno, e nem sempre as boas de metal, né? Porque, infelizmente, esse É isso aí. financiamento não depende de nós. E elas vão bem. De uma maneira geral, vão bem, não tem problema. O que dá problema são os de Anderson, que é infecção, é a soltura da haste, a soltura asséptica, né? A soltura das parcimônias. Aquele trabalho é genial. O trabalho do Anderson é aquelas cinco problemas das próteses. Só para encerrar, eu fui convidado na Grécia, no ISOS da Grécia, para falar sobre complicações de prótese. Né? E aí eu fui fazer um levantamento de 30 anos de complicações de prótese na literatura. A infecção não mudou, como você já falou agora Não há mudou. pouquinho. Não Não. mudou. A recidiva local não mudou. Não. A soltura de partes moles não mudou. Sabe o que mudou? As próteses que melhoraram, não quebram mais, não soltam mais. Qualquer E a prótese que sobrevida você não quer. mudou também, né, É isso Reinaldo? aí. A sobrevida não É. mudou, Não exatamente. mudou. Então, é uma coisa tão estanque que eu tenho dificuldade em responder a Sim, sua sim. pergunta aí, viu? Não, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Agora eu preciso Mas apimentar olha, aqui um pouco a discussão aqui. Quero que o Marcelo advogue aí pelos. Depois o Olavo vai falar do Alan enxerto e você precisa falar do enxerto congelado também, quando você indica para os pacientes. eu acho que o Brasil sabe que depois que nós realizamos o nosso congresso aqui em Porto de Galinhas, quando veio aquela leva de amigos japoneses, e Uhum. aí, a partir de então, né, nós começamos a fazer o uso do congelamento de grandes segmentos ósseos como ferramenta, uma ferramenta a mais nesse arsenal que a gente tem para reconstruir essas grandes falhas. E a gente precisa sempre render as homenagens. Começou com o Márcio em Curitiba, depois comigo aqui, e hoje, felizmente, tem um bocado de gente fazendo, acreditando, e, de fato, a prática, o dia a dia me mostra, pelo menos a mim mostra, que realmente tem casos que dá muito certo, sabe, Olavo e Reinaldo Maurício? Quais são Dá os muito casos certo. que você. Esse é um ponto importante, porque é uma Os indicação muito melhores específica. casos, Maurício, os melhores casos que a gente tem são aqueles de ressecção de um tamanho menor com a preservação da epífise distal do fêmur, por exemplo, apenas para citar, e onde você consegue uma boa estabilização, e claro, em pacientes quanto mais jovens, melhor,
Isso, quando se fala em sobrevida, paciente não metastático, né? Principalmente. Aí Quando deixa eu... você Não, por favor, termina, Marcelo. Quando você tem tumores na tíbia, para mim, tanto ressecção, tanto reconstrução biológica quanto endoprotética, o resultado funcional sempre deixa mais a desejar, porque a tíbia carece de partes moles. Esse é o problema, não é? Mas na coxa e mais ainda no fêmur distal, a reconstrução biológica com qualquer uma dessas ferramentas, incluindo o enxerto congelado, o autógeno congelado, ela vai bem. Se a gente souber fazer, e se a gente conseguir margem adequada para qualquer técnica e, sobretudo, se a gente tiver material adequado. Então, eu não posso comparar os nossos resultados funcionais com o resultado do Tsuchiya, por exemplo, porque ele tem todo tipo de placa, acha o que ele quiser na vida. Nós temos aqui no SUS, em Pernambuco, no Hospital de Câncer, placa de aço, tá certo? O Não dá para Tsuchiya, para confiar quem nada não é mais. da área, Tsuchiya, para quem não é Né? da área, é o chefe do serviço de Kanazawa no Japão, que Exato, introduziu aí, exato. após o Tomita, o osso congelado. Pois Só é. vou fazer uma pergunta para vocês, então. Então, O então paciente só para concluir, Ah, Maurício, o enxerto congelado, gente, é uma ferramenta a mais. Simplesmente a perfeito. mesma coisa do allograft, a mesma coisa de uma boa cirurgia com uma endoprótese de boa qualidade. O Reinaldo já chamou a atenção a qualidade. Então, não é aquela panaceia de nada. É uma ferramenta a mais. Agora, eu só não acho que a gente deva desprezar a ferramenta. E quando bem indicado e quando a sorte ajuda, eu tenho excelente resultado, coisas incríveis, pacientes sem sequelas, sem dismetria, o joelho funciona normal, enxerto congelado, que está Não, eu lá. só Assim, discuto, viu? a Só mesma uma coisa, coisa Marcelo. A do única hologram. coisa que eu discuto é quando eu perguntei para o Chia, você tem o enxerto na sua mão e tem o congelado na sua mão, qual que você usa? Não tenho dúvida, o congelado. Eu não uso o enxerto. Aí eu falei, nossa, não é assim, né? Você está falando É, certíssimo. É mais uma ferramenta. O enxerto exatamente. e o Inclusive, enxerto. Agora, ele não. Ele virou um adepto a ponto de exagerar. Ele eles têm uma falar que dificuldade com a doação de não, ossos eu lá, sei, né? não. Eu Isso aí. falei, sem dificuldade. Você está na Europa, você tem um ala enxerto, modelado de acordo, como faz o músculo, como faz uma ponte. Você usa o ala enxerto ou você usa o congelado? Eu uso o congelado sem sombra de dúvida. Eu falei, então, eu acho que é um exagero, só isso. Eu acho que Mas tem Só assim, uma função. pergunta. Um paciente de 14 anos com osteosarcoma, Hum, certo. 14 14 epífises? anos, um garoto, fisi, vamos aumentar um pouquinho a idade, 15 anos, vai. Fisi praticamente, acometendo a epífise Tá já, bom. Já lesão. melhorou. Vocês partem para onde? O que que vocês vão fazer com esse paciente? 15 14 anos, Endoprótese? anos, o comprometimento epifisário, É, É, endoprótese. 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 Não tem dúvida. endoprótese. É isso. Sabe por quê, Maurício? Você, de um osteosarcoma, você tentaria fazer um Não, congelamento nesse paciente? Não, eu não, não. não, Maurício, porque se você for fazer congelamento, a articulação vai se Cartilagem, degenerar. Não vai dar Legal. cartilagem não certo. aguenta. Então, isso Cartilagem não não há Tá aguenta. dúvida. certo? Nós estamos com acordo. Eu fiz já, mas se nós fizermos, tem que ser de acordo com o paciente e a família para fazer uma artrodese concomitante. Depois. Resseca, Tá. congela e Agora eu vou artrodese. perguntar uma coisa. Por que que os argentinos têm É bom só. É isso aí. resultado, têm bom resultado fazendo aloenxerto articular e nós não temos? Aliás, não somos só nós, Eu não né? sei. Olha, eu posso responder. Isso eu perguntei, porque quem começou foi o Otto Lengi. Depois do Mankin, maior autoridade mundial de ala enxerto foi na Argentina, o Otto Lengi no hospital italiano. E o seguidor dele mais próximo da gente era o músculo, mas praticamente o Aponte que veio para cá e tudo. Aham. Ele falou que ele tem casos realmente da época do Otto Lengi que houve sobreviveu a cartilagem. Ele falou que não sabe explicar também, talvez alguma coisa que ele tenha colocado de nutriente da cartilagem, entre aspas, mas ele tem resultados bons, tem que acreditar nos argentinos, não adianta. Do Otoleng e alguns deles também. Então, ele tem feito a osteoarticular. Eu não me arrisco a usar a cartilagem de jeito nenhum. Nessa criança, se não tiver possibilidade de manter a epífise, isso é protocolo, né? A gente faz realmente endoprótese. Não sei o que o Reinaldo Reinaldo, pensa. você não, então, arriscaria? é assim, E o não, a prótese, o alo composite? não, esse é Não, dois não, não. problemas, pô, esse É é dois somar problemas. problema. Ele Consentino dizia: você soma problema. Eu não Então, é faço assim, também. Esse é o, um ponto importante, né? Você É. junta duas coisas e causa dois Soma duas problemas, coisas. né? Hélio Consentino está me falando aqui para mim. De jeito Ai, nenhum. ai. Se você tiver um sabe que tempinho, é ele anda assim, usando a palavra depois. Tá, pode Fala, falar. fala, o, Reinaldo. é assim, eu acho que os nossos serviços, né, os serviços, nós somos serviços de referência em tratamento de câncer, de sarcoma ósseo, né?
Então, nós temos que ter todas as técnicas, né? Isso. Todas as técnicas. Então, assim, se precisar fazer uma prótese, nós temos condições, treinamento para fazer uma prótese, tem a prótese, né? Se te precisar fazer osso de banco, eu, graças a Deus, tenho o Hospital das Clínicas que tem fornecido, o INTO tem ajudado também, às vezes a gente faria, né? Se precisar fazer uma fíbula vascularizada, nós temos equipe para fazer a fíbula vascularizada, então esse é o ideal. E o que nós temos visto aqui no nosso board, né, todas as sextas-feiras, assim como vocês devem ter o seu dia lá, na sexta-feira de manhã, o que a gente faz? Nós vemos todos os casos que vão ser indicados. E as condutas é quase que 100%. Quer dizer, a coisa está tão na nossa está tão imbuído em nossa mente que assim, todo mundo fala, não, aqui é prótese, 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 né? Os 4 sêniors que decidem, né? Que sou eu, o Marcelo, né? O Jairo e agora o Caio Giannotti. Né? Então são os sêniors. E o Curuquian. Então, vamos lá, Pumba, o que nós vamos fazer? Vamos fazer, todo mundo decide, é muito raro ter uma dúvida. Isso tendo todas as coisas. A única coisa que eu não permiti ainda como chefe científico do GRAC, que o nosso chefe é o Marcelo Petrilli, é fazer o congelamento, porque eu acho que fazer o congelamento, ou você tem uma experiência, como você falou, do Tsuchiya, né? Mas o Tsuchiya faz porque dá certo, porque está acostumado, todo mundo faz perfeito. Vai fazer um caso de congelamento, vai dar errado. Você vai fazer, porque eu tive duas infecções com congelamento que não evoluíram bem, não. Então você tem. Eu Agora, também não. uma coisa que nós temos que pensar é o seguinte: nós queremos dar o melhor de nós, de cada serviço, para cada paciente. Aquele paciente é o mais importante do mundo naquele momento. Então a gente tenta fazer isso, né? O que nós faríamos em qualquer lugar, nós faremos para aquele paciente. O único problema é que, assim, nós não temos estatísticas na nossa especialidade do que dá certo e o que não dá certo. Tá? Então, nós temos, assim, vaga lembrança. O Maurício lembrou agora 2 casos que deram errado. Esses casos te marcaram tanto que você acha que é a técnica. Na verdade, assim, tem um monte que deu certo. Não, é que eu fiz uns 4 ou 5 aqui, Tá, e os 2 não deram muito certo. Então, mas é assim, mas, por exemplo, precisava ter o estudo comparativo entre allograft e congelado, que ninguém fez. Não Prótese fez. versus congelado, não tem. Então, Ninguém faz isso. Essa opinião pessoal nossa é a história de uma experiência. E Sim, isso a nível não tem 7 peso de científico. evidência. Exatamente. E o Marcelo tem mais experiência que todos nós. Aí que tá, para ele dar certo, né, Marcelo? Fala aí, Marcelo. Não, é assim, veja, eu acho que o Reinaldo está coberto de razão. Nós não temos estatística confiável. Ponto final, não se discute isso. Então, a gente muitas vezes fica falando na base do achismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. E, obviamente, que a gente lembra muito dos casos excelentes e dos casos que foram mal. Agora, o que nós temos aqui, por exemplo, eu me lembro de cabeça assim, eu tenho mais de 60 casos de congelamento ósseo. Claro que eu tenho infecção, claro que eu tenho recidiva local em partes moles, claro que eu tenho falha do enxerto, eu tenho todas as complicações possíveis, gente, mas tenho também excelentes resultados em alguns casos. Agora, quantos casos são, eu não posso te afirmar agora. Então, o Reinaldo aqui está certo nessa história toda. Agora, não deixo de citar que acho válida a ferramenta. Só para ilustrar ao meu nobre amigo Olavo, você lembra de uma japonesinha que foi para ti? Eu falei, olha, vai lá para São Paulo, a Veridiana está contigo, está dando, pede a opinião do Olavo. Você lembra dela? Dona de padaria aqui de Petrolina? Sei, lembro. Uma mocinha adulta com osteosarcoma grande, pegando praticamente todo o terço distal do fêmur, mas sobrava um pedacinho da epífise, sabe? Acho que 3 centímetros no máximo. Eu falei para ela, filha, eu tentaria um congelamento. E sabe o que eu fiz? Aí ela foi para o Olavo muito tranquilo, disse, olha, se você quiser fazer congelamento, volta para o Marcelo. Se você quiser aqui, é endoprótese. Ótimo, tranquilo, não tem problema. Agora, eu acho que ambos estão certo. Agora, veja só, Maurício, ela veio, eu fiz, na mesma hora eu fiz congelamento, botei aquele tal do biovidro, um amigo meu plástico fez uma fíbula vascularizada e Deus fez tudo mais. Essa mulher está bem, já engravidou, andando, flat, 80 graus o joelho dela, está viva, não teve recidiva. Em suma, é uma ferramenta. Eu só não quero dizer, aqui eu não faço, entendeu? Como vocês dois aí, Olavo e o Reinaldo, não fazem. Eu acho que essa postura é um pouco radical. Você, inclusive, cerceia
os mais jovens de ter experiência, porque você vai ter que ter o primeiro caso. Para você ter experiência, Daqui a tem que pouco ter nós Não temos- adianta ter um caso só, Marcelo, tem que ter 20 Entendeu? casos, Não, entendeu? tudo bem. Mas, ó, É. deixa eu... Vamos, Isso a gente... só. Mas a Eu gente preciso também, fazer a uma gente, pergunta para né? vocês. Agora, vamos mudar de assunto, porque vocês estão indo para um campo Não perigoso. tem, está bem Olha protocolado só. já isso. Mas É. depois, Maurício, eu quero falar de um outro assunto que os dois falaram, ou seja, Fala. amputação tardia por causa de endoprótese. Ah, sim, isso é um ponto importante. Depois eu quero falar nisso. Se for Porque nós... possível, A gente pode falar, eu queria só fazer uma pergunta agora para vocês sobre claro. tumores benignos. Na verdade, benigno, agora o tumor de células gigantes é um tumor intermediário. Tumor de células gigantes, fêmur distal, clássico, aí ocupando até a metade, não mais, não passa da metade do fêmur. Como é que vocês tratam nos seus serviços o clássico, o que vocês usam de adjuvância e como vocês preenchem o defeito? Começando pelo Olavo. Bom, o tumor de células gigante já está bem estabelecido. Meu pai começou com a história do cimento e cauterização e foi uniformizado praticamente no mundo inteiro. Se for factível de se fazer, a gente faz o denosumab antes. Eu não faço em todos os casos, não. Em casos mais complicados, eu uso o denosumab. Se não, casos menores, posterolateral, né, só a metadinha, eu cureto, cauterizo e põe cimento e, às vezes, com a placa de adjuvância, porque houve casos do meu pai que evoluíram para fratura. Caso contrário, tumores maiores, a gente faz sim o denosumab. O problema do denosumab, dá para discutir mais meia hora aqui. A gente sabe quando parar o denosumab. Eu tenho muito medo disso. Então, casos maiores, a gente acaba fazendo até endoprótese também. Eu nunca fiz aula-enxerto, porque geralmente é epifisário. Então, nem se cogita fazer aula-enxerto. Então, a gente faz ou cimento e cauterização ou a endoprótese, dependendo do tumor. Casos mais graves, a gente utiliza com muito receio curva de aprendizado o denosumab. Vamos falar, eu vou ouvir o Reinaldo Isso, é assim, olha, e o Antônio Marcelo para a gente poder dar seguimento e encerrar o nosso é um assunto super importante porque tem não só nós, mas alguns outros ortopedistas de Isso. várias especialidades fazem Isso, o tratamento tumor de do células gigantes vale para tumor de todas para todo mundo, todas né? as áreas, né? Então, é assim, eu acho que realmente a primeira coisa que eu falo para todos os meus residentes e assistentes é o seguinte: tem que curetar perfeitamente, tem que tirar o tumor, porque esse é o principal do tumor de células gigantes. Cureta bem, porque ele não volta, esse é que é o problema. Aí o adjuvante vai bem. Eu uso denosumab, assim, previamente como neoadjuvância, mas 2, 3 vezes, sem um protocolo ainda definido. Muito bem. E se eu puder usar, se eu tiver 1% de chance, 2% de chance de usar cimento, eu uso cimento. Tá? Acho que o cimento é perfeito para o TGC. Isso. Eu não tive problemas com cimento. Se eu precisar Também. trocar o cimento, eu troco o cimento. E eu uso cimento, Exatamente. mesmo que esteja quebrado o fêmur, o côndilo afundado, eu vou lá e uso cimento. Perfeito, Se eu puder também. não usar placa, melhor ainda. Melhor ainda, exato. Tá? Porque esse cara não vai ter problema. Eu não gosto, eu tenho maus resultados de prótese em fêmur distal ou em tíbia proximal com TGC. É um Os pacientes que são vai muito te dar jovens, problema, muito É ativos. muito jovem. jovens. Não, eu falei, Tem- caso que não tem jeito, Reinaldo. Tem Não casos tem que risco. pegou três Não, paredes, aí não tem paciente jeito. que veio encurtado, com encurtamento É. por afundamento, Aí tumores não tem enormes, jeito. não tem jeito, mas Isso, aí isso. ou amputa ou faz a prótese. Então, faz a Isso, tá certo. E você, bom? Marcelo? Tudo é clássico, né? Então, a gente não deve esquecer o passado, porque é nele que a gente tem nossas bases. Então, um tratamento clássico do tumor de células gigantes, quando é operável, sobretudo intracompartimental, ou até mesmo um pouquinho de rompimento da cortical, Sim. é curetagem, como o Reinaldo enfatizou, e cimentação. Ponto final. Certo. Denosumab, casos de exceção, inoperáveis ou com grande Excelente. morbidade. Exatamente. É isso aí. Por exemplo. Depois, cara, quando a gente usa o denosumab, querer curetar, não tem sentido, não faz sentido, porque a chance de recidiva, o índice de recidiva é muito alto. Então, Com se eu uso o denosumab, denosumab, é para reverter, como se diz, substadiar. Tinha que amputar, usou o denosumab para ele encapsular, endurecer melhor, vou lá, resseca e bota endoprótese. Acabou. Nós vamos ter que encerrar esse episódio. Eu vou abrir a palavra de 1 minuto para cada um de vocês, para suas considerações finais sobre as controvérsias em reconstruções nos tumores ósseos. Professor Olavo, 1 minuto. Muito bem, 1 minuto, é igual debate, Pode agradecer, pode falar o que É você igual, quiser. não vou agradecer nada, isso é nariz de cera que chama. Eu acho que vocês podem ver, os mais jovens, vamos colocar assim,
que nós temos a mesma conduta. Você veja, com mais de 50 anos, cada um de nós seguindo sempre juntos, sempre aprendendo um com o outro, a conduta nossa é protocolada. Isso que o Maurício mostrou é isso. A grande mensagem que vocês têm é que existe sim um protocolo para a reconstrução dos tumores ósseos. E a prova está aí. Marcelo, Reinaldo, eu e o Maurício. Pequenas diferenças entre nós, mas todos concordando com essa conduta. Não existe nada diferente do que nós falamos até o momento. Sobrevida baixa, complicação alta e sempre tentar utilizar o melhor para o paciente, independente de ser SUS ou ser paciente particular. Isso que eu me debato. Eu estou bem populista hoje. Eu acho que é importante isso. Todo mundo tem que ser igual em tudo, mas principalmente se tratando de saúde. É isso que eu queria dar de mensagem. Professor Reinaldo Jesus Garcia. Então, eu acho assim, ó, é um prazer estar aqui com vocês, tá? E é assim, eu acho que é super importante porque, veja, o principal disso tudo existem uma série de pequenos detalhes que, principalmente no tratamento dos tumores malignos, que obriga o ortopedista geral a ter ao seu lado ou a encaminhar esses pacientes. Não dá para um ortopedista geral tratar um tumor maligno, porque ele vai precisar do oncologista, do radioterapeuta e de um monte de detalhes Vascular. do tratamento cirúrgico vascular que os serviços de referência têm. Então, o tratamento vai melhorar se esses pacientes forem encaminhados para os serviços de referência, tá? Existem alguns tumores que, com a ajuda de todo mundo tem um colega ortopedista oncologista que pode dar um palpite, que pode entrar na cirurgia, mas maligno não, tá, gente? Então é isso aí. O TGC é o exemplo disso. Sabe? Eu acho que qualquer ortopedista pode fazer aí o tratamento do TGC, mas tem que conversar. Mais ou menos. Não fala isso, não, mais ou menos. Mas tem que conversar, tem que ter ao lado há casos alguém e casos, né? Pelo amor de Deus, não dá. Vai Mas do é bom isso aí. senso. Mas realmente hoje nós já temos 90% das condutas semelhantes e 10% vai na discussão vamos dizer assim, da preferência de cada serviço. Tá bom, gente? Obrigado. Senhor Antônio Marcelo, suas considerações finais. Nesse aspecto, Reinaldo, eu sou um pouco mais radical. Eu acho que o Brasil já está bem, sabe, em termos de ortopedia oncológica, já sedimentou muito conhecimento. A gente pode não ter toda a infraestrutura que o americano, o europeu, o asiático tem, mas nós temos uma base de conhecimento muito grande. Então, eu não acho que nós devemos permitir e concordar que outras especialidades façam essa. Isso, também. Para mim, tanto benigno quanto maligno tem condição, sim, de ser referenciado para um lugar onde você vai ser melhor operado, onde vai errar menos, muito menos. Agora, só para aproveitar o gancho, eu discordo de vocês que depois de 2, 3, 4 próteses, naqueles doentes que fizeram endoprótese na infância ou na juventude, eles precisam ser amputados. Só para lembrar, aproveitando esse minutinho, existe um recurso chamado plástica de rotação. Eu tenho vários casinhos assim de prótese infectada, solta, quebrada, inclusive que vieram de outros estados, que a gente faz a plástica de rotação, e esse procedimento é extremamente funcional. É bizarro, do ponto de vista estético, mas é extremamente funcional e tem uma chance enorme de dar certo. Esses casos são fáceis, porque não são muitos, e a gente pode mostrar facilmente para vocês, como eu tenho mostrado por aí afora nos congressos. Muito obrigado mais uma vez, eu me sinto honrado em estar aqui com esses 3 gênios da ortopedia oncológica, né? Cada um com suas características peculiares, eu me sinto honrado e, olha, ser amigo de vocês é um privilégio de poucos. Muito obrigado a todos. Eu agradeço muito ter o privilégio de coordenar aqui esse debate. Para variar, a gente aprende muito, né, com vocês e eu acho que todo mundo que ouvir esse podcast vai aproveitar bastante. Eu vou fazer um encerramento aqui. Então, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Então, agradeço a todos, nos vemos no próximo episódio. Até lá. Obrigado. Falou. Abraço. Tchau.